Boa tarde, pessoal. Live de quinta-feira na quarta, né? Amanhã é feriado aqui no Brasil. Acho que no mundo todo, né? Não sei se Corpus Christi é mundial, mas amanhã é feriado, a gente antecipou a live para hoje. Vamos dizendo aí se tá bom o som, a imagem. Eu vou entrar aqui também para poder pegar as perguntas de vocês. Hoje é a nossa famosa live de perguntas e respostas. Deixa eu só atualizar aqui para poder entrar na live. Beleza, vamos esperar o pessoal ir entrando com calma. E aí já podem ir mandando, hoje é VaptVupt, já podem ir mandando as perguntas, estou só aguardando o pessoal ir entrando, a audiência ir entrando, para a gente poder alcançar o maior número de pessoas possível, tá? Para a gente poder responder as perguntas, tirar as dúvidas que vocês têm, tá? Eu já tenho algumas perguntas aqui, como eu sempre falo, né? As perguntas que a gente não consegue, porventura, responder em alguma live, fica aqui na nossa caixinha, a gente responde durante a semana no nosso Instagram. Algumas que são repetidas a gente responde aqui, porque quando é muita pergunta, muito lead, muito cliente perguntando sobre a mesma coisa, a gente responde aqui para que esclareça de uma forma mais geral, tá? Vamos esperar o pessoal entrando aí com calma. O som tá ruim? O som tá baixo, vê se melhora aí o som. Vamos lá. Vou puxar mais pra cá. Aqui? O pretinho, bota aí perto do... Tá. Ver se melhorou aqui. Melhorou o som? Vê aí. Vamos dizendo aí se o som melhorou. Já tivemos o primeiro feedback aqui do som. Vamos lá. Pessoal, para aquecer aqui as turbinas, já vou responder algumas perguntas que estão na nossa caixa de mensagem, tá? Eu já vou respondendo algumas perguntas aqui. Ó, a pergunta é Tiago Antunes, 88. Consigo ir morar com minha família, esposa e 3 filhas? É fácil conseguir moradia? Vamos lá. Tiago, muito provavelmente você deve estar falando sobre os Estados Unidos, tá? Lembrando que a Leon Group hoje, né, já há algum tempo, ela se tornou ali um grupo global, então, apesar de, como a gente sempre fala, os Estados Unidos é o nosso carro-chefe, agora nós também estamos fazendo essa mobilidade no mundo todo, tá? Europa, Emirados Árabes, muito provavelmente sua pergunta é para os Estados Unidos, tá? Primeira pergunta, respondendo a primeira pergunta aí, tá? Consigo morar com minha família, esposa, 3 filhas? Sim, tá? Os vistos para os Estados Unidos, eles englobam também a família, tá? Esposa, esposo e descendentes, filhos, tá? Aí vai depender de várias nuances, tá? Qual o tipo de visto você está falando, qual o seu perfil profissional, tá? A gente precisa conversar, e aí não existe, né, é repetitivo, mas essa é a realidade, não existe outra forma de você tirar todas essas dúvidas, tá? Do que marcando uma consultoria com a gente, tá? Lembrando que a nossa consultoria, ela é gratuita, tá? Então, chama lá o nosso atendimento, pode mandar aqui no direct, já podem ir comentando aí, eu quero, tá? Hashtag eu quero, que a gente chama vocês aí para marcar a consultoria. E nessa consultoria a gente vai fazer essa análise completa, tá? De intenção, tá? Qual é a sua intenção? Você realmente morar nos Estados Unidos definitivamente, tirar o green card, seu perfil profissional, seu perfil familiar, tá? Então, já respondendo essa pergunta, sim, você consegue. Em relação a se é fácil ou não, eu gosto, a gente é bem transparente aqui na Leon Group, tá? Um processo imigratório, ele não é fácil. Ele não é impossível, como muita gente gosta de botar aí, tá? São os cavaleiros do apocalipse. É difícil, não dá para fazer, é pra poucos. Não, não é para poucos, é para muita gente, tá? Graças a Deus você pode fazer o seu pleito sim, tá? Mas também não é fácil, tá? Não é também como vendem na internet, é fácil, é só fazer de qualquer jeito. Não, não é assim também. Você precisa cumprir alguns critérios, juntar documentos, e por isso a importância de você ter uma assessoria séria, que tem mais de 15 anos no mercado e vai te ajudar nisso tudo, tá? Pergunta aqui da Redonca. Quanto tempo leva o processo de EB2NW? EB2NW, tá? Hoje o processo de EB2NW está durando em torno de 2 anos, 2 anos e meio, tá? Esse processo de EB2NW, ele é dividido em 2 fases, elegibilidade e admissibilidade, e no total aí ele está levando uns 2 anos e meio, tá? Posso dar entrada no F1 agora, mesmo estando sem fazer agendamentos? Eu não aconselharia fazer isso, tá? Porque você até pode dar entrada, mas quando vai voltar esse agendamento? Então, assim, o visto de estudante,
precisa também, e como eles travaram esse agendamento, a gente precisa entender também quais vão ser as novas diretrizes do visto de estudante. Então, recomendação nossa aqui, não dê entrada no visto F1 agora do estudante, agora não, tá? E aí, já respondendo a segunda pergunta dela, a previsão de abertura de agendamento para F1, não, tá? Ainda não, a gente precisa aguardar um pouquinho mais para a gente poder entender aí o que vai acontecer com o visto de estudante, tá? Uma pergunta aqui da nossa cliente, Leandra Balsamão. Quanto custa o A1 para clientes Leão Group? Eu vou responder primeiro quanto custa o A1, tá? O A1, para quem não sabe, é um visto provisório, tá? De habilidades extraordinárias, para quem quer ir para os Estados Unidos morar por um determinado período. Ele não leva ao green card, mas ele leva, sim, a uma residência provisória aí durante um determinado período, para quem quer ir morar nos Estados Unidos, fazer negócios, tá? O A1A. Ele, aqui na Leão Group, ele custa $12.000, obviamente tem todas as condições de parcelamento, tá? Leandro, você como cliente da Leão Group, sim, tem uma condição facilitada, sim, tanto de parcelamento quanto de desconto para você que tem o EB2NW protocolado e quer aplicar o A1. E sim, dá para você aplicar o A1, uma vez aprovado, você vai para os Estados Unidos, você espera a resposta da EB2NW estando em solo americano. Assim que for aprovada a sua elegibilidade, a gente aplica para o ajuste de status, né? A parte de admissibilidade é feita em solo americano, tá? Não só o A1, tá? Outros vistos que deem para vocês, tá? Uma estadia maior, mesmo que provisória, uma estadia por um maior tempo em solo americano, tá? Vocês podem fazer e esperar a resposta da B2 em solo americano, tá? Não é aconselhável fazer isso com um visto de turista, porque o de turista só te dá uma estadia de 6 meses. Em 6 meses você não consegue ter a resposta, e aí você vai tentar fazer uma extensão de turista e vai ser negado, porque você já tem um EB em andamento, então não é bom fazer com turista, mas o A1 sim, inclusive é uma orientação. Se você tem a necessidade de ir para os Estados Unidos e esperar de lá, faça um visto A1, tá? Claro, se for elegível, marca aí, fala com o seu, Leandro, fala com o seu case manager, com o seu advogado, eles vão fazer essa primeira análise aí de perfil, você vai ser encaminhada para o nosso comercial, e aí já respondendo sim, a gente consegue fazer um valor especial para você que já é nossa cliente, inclusive condições de pagamento também especiais, tá? Então, procura aí o seu case manager, seu advogado, depois do comercial a gente faz o A1, se for também do seu perfil fazer o A1, tá? Vamos sim, dá para fazer, tá? Agora eu vou passar aqui para algumas... responder algumas perguntas aqui já do quem está online, tá? Deixa eu ir descendo aqui só para eu voltar lá nas perguntas. Aqui o pessoal estava dando boa tarde, vamos ver se já tem alguma pergunta. Boa tarde, família Leão. Natália, nossa cliente fiel de todas as lives, nossa aprovada, Visa Bullet chegou, já está marcada a entrevista. Então, ela até comenta aqui, a ansiedade do Visa Bullet acabou. Agora a ansiedade para receber o e-mail da entrevista. Então, a entrevista ainda não está marcada, mas a priority date chegou, né? Então agora é aguardar a marcação da entrevista. Já está chegando esse e-mail aí com a entrevista. Normalmente eles mandam com a entrevista com 60 dias de antecedência, até para você poder se programar, né? Essa entrevista é feita no consulado do Rio de Janeiro, tá? É o único consulado americano que faz entrevista para Green Card, para vistos EBs, tá? Então, já vai chegar. Já venceu a primeira etapa, que era elegibilidade, vencemos a segunda etapa, que era chegar a Priority Date, Visa Budget. Agora estão bem próximo aí da etapa final para ter a entrevista, ser aprovado na entrevista e ir para os Estados Unidos buscar o Green Card. Rodrigo Cavalcante 05. Guto, sou cliente. Tem critério para análise de uma motion? Estou 730 dias em andamento e numa resposta dos amigos da USS. Infelizmente, tá? Não tem um padrão. Óbvio que, de acordo com os nossos clientes, a gente tem tempos médios, mas infelizmente são médios mesmo. Do mesmo jeito que tem gente que demora, infelizmente, como você, 730 dias, né? Tem gente que sai mais rápido. Infelizmente não tem um tempo padrão, tá? De qualquer jeito, fala com o seu case manager, seu advogado, ver se a gente pode, provavelmente eles já devem ter feito, se não fizeram, a gente pode fazer algum tipo de requerimento online, tentar acelerar, mas na realidade o tempo da imigração não existe uma obrigatoriedade, apesar de a gente ter algumas ferramentas ali. Procura lá o seu case manager, seu advogado, procura a gente lá, o jurídico,
e para a gente poder tentar te ajudar de alguma forma, mas infelizmente são prazos médios realmente, tá? Rodrigo, Raul Rodrigo. Estou fazendo meu processo, mas precisando de assessoria para finalizar o EB2. Vocês têm tipo de acessórios? Não sei se é de acessório ou de assessoria. Rodrigo, sendo bem claro com você, tá? Não, a gente não pega o processo pelo meio do caminho, tá? A responsabilidade da Leão Group é fazer o processo completo, tá? Se você quiser marcar uma consultoria com a gente, para a gente ver o que a gente pode ajudar, mas a princípio, tá? Dependendo de como está o processo, a gente não tem como pegar o processo no meio do caminho, porque como eu falei para vocês, a Leão Group, ela faz o processo completo, tá? Você tá falando que tá fazendo sozinho, dá até pra gente conversar. Se você estivesse fazendo com outro escritório, aí a gente nem entraria nessa bola dividida por ética profissional, a gente não entra em processo de que está sendo feito por outro advogado, não comenta processo que está sendo feito por outra pessoa, o que foi negado. Apesar de a gente saber que existem profissionais que fazem isso, ali é um grupo aqui preza pela ética profissional. A gente não entra nessa bola dividida de ficar comentando o trabalho de outros escritórios. Existem vários outros escritórios muito bons, tá? Existem muitos aventureiros no mercado fazendo besteira, mas a gente não vai entrar nesse mérito. E respondendo a sua pergunta, se você precisar da nossa ajuda, se for possível a gente ajudar, tá? Eu só adianto que processos no meio do caminho, fazer uma parte ou outra, esse tipo de assessoria a gente não consegue fazer para você, tá? Até porque é até difícil, não sei que pé está o seu processo, é até difícil colocar honorários. A gente tem os honorários do processo completo, né? De todo peticionamento, de toda assessoria. Então, mas de qualquer jeito, como a nossa consultoria ela é de forma gratuita, né, até para divulgar a informação qualificada o mais longe possível para maior número de pessoas possível, marca uma consultoria, conversa lá com um dos nossos consultores, vamos ver em que pé está esse processo e que a gente pode te ajudar, tá? Tem mais alguma pergunta aí? Porque deu uma segurada aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, produção, pode mandar aqui no meu WhatsApp, pode mandar aí que eu vou perguntando. Ó, Raul Rodrigo, nossa diretora jurídica já se botou à disposição aqui, ó. Entre em contato conosco, tá? É Daniela Tamanini, nossa diretora jurídica. Então, como eu falei, conversa com a gente, vamos ver se a gente pode ajudar de alguma forma, tá? Itens Sadoshopi. Meu esposo é militar e formado em Direito, e eu sou formado em Serviço Social e Letras. Qual dos dois é mais fácil conseguir? Depende de muita coisa, tá? Experiência profissional, se vocês, por exemplo, você falou que seu esposo é militar e formado em Direito. Ele atua na área do Direito há quanto tempo? Ele tem carta de recomendação, tem carta de experiência profissional, tem alguns cursos, qual a área que ele atua? E o mesmo caso você. Você é formado em Serviço Social e Letras. Você atua em Serviço Social, Letras, há quanto tempo? Então, a gente precisa, de novo, não deixem de fazer a consultoria. A gente realmente botou a consultoria gratuita para exatamente levar essa informação ao maior número de pessoas possível, tá? Até há pouco tempo atrás, nossa consultoria era paga. A gente resolveu combater as fake news, o oba-oba, os aventureiros de forma bem dura. E como é que a gente encontrou uma forma de combater isso? Botando a consultoria gratuita para que essa informação de qualidade, tá, chegue ao maior número de pessoas. Nossa consultoria continuou com o mesmo padrão de qualidade, mesma satisfação dos nossos clientes, mas agora de forma gratuita. Recebi aqui não um pedido, uma ordem. O Léo quer entrar? Nosso CEO está em algum lugar do planeta Terra pedindo para entrar e eu não vou nem discutir. A hora que ele quiser é só autorizar. Me avisa aí que aqui tem um delayzinho. E aí, Fala aí, estão me ouvindo? boa tarde. E aí, pessoal, deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. E aí, Guto, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Tô aquela a live das nossas quintas-feiras, antecipou para quarta, pelo feriado que a gente tem amanhã. Estou já respondendo algumas perguntas aqui. Toca o barco aí, vê aí se tem alguma coisa para falar. O pessoal, quando tiver aqui, fique polvorosa. Show de bola, pessoal. Bom estar aqui sempre, estar aqui com vocês na nossa live semanal. Tô aqui em estúdio, acabei de fazer alguns conteúdos aqui. A gente está produzindo muita coisa, né? Não só material
para campanhas nossas, né? Ali, rotinas aí para as redes sociais, mas também gravações, né? Temos estado em estúdio por muito tempo para gravação das aulas aí do Imigra, tá? Você que quer trabalhar com imigração, você que quer aprender mais sobre imigração, fique atento nos próximos dias. A gente vai começar já a compartilhar com vocês alguns trechos aí dessas aulas. Posso dar algum spoiler, Léo, ou não? Pode. Eu já tô, eu não sei, eu só não sou o primeiro a ver o curso, porque tem o pessoal que gravou e tem o Léo que deu a aula. Mas, cara, o curso tá, assim, eu tô viciado no curso, tá? Para profissionais que estão querendo entrar no mercado, para nós, profissionais que já trabalhamos no mercado, né, de imigração. É um material, assim, absurdo, tá? Eu tô viciado, eu tô vendo igual série do Netflix. Eu, em vez de maratonar Netflix, eu tô maratonando o curso, né? O spoiler lá, assim, não perco por esperar. Eu conto muito segredo lá, Guto? Conto muito, dou muita dica ou não? Tem coisa até que a gente fala assim, cara, a gente trabalha muito tempo com isso, mas, cara, assim, quem nunca fez quem tá na dúvida de como começar nisso, não tem. O Léo pega lá, a gente pega desde da história da imigração. Não perca Desde a por esperar, não perca captação por do esperar. cliente, a gente ensina vocês a como captar o cliente no início da sua prática, quais E são as principal, dicas, né, Léo, a erros. prática, como faz, né? Não é só teoria, tem a prática. Exato. Erros que a gente cometeu, que a gente não quer que vocês cometam. Então, eu falo que é um curso, mas na verdade é quase uma mentoria mesmo, porque a gente, e é o que eu falei, vão ser vagas limitadíssimas, a gente não vai abrir mão da qualidade, então a gente quer ter esse acompanhamento bem perto com vocês, tá? E falando aqui, né, Guto, você já comentou sobre você, né, que está assistindo a gente e quer fazer seu caso conosco, né, com a Leon Group, não perca essa chance. Eu acho que nunca esteve tão acessível ter a nossa assessoria, né, Guto? É um esforço, só a gente sabe o esforço administrativo que a gente está fazendo para conseguir chegar nessas condições, né, de pagamento. Então, o que vocês podem fazer, a gente não sabe se vai conseguir manter essa condição por muito tempo. A gente está fazendo, na verdade, aí também um teste a respeito dessas condições. Então, e lógico, aproveitando aí o gancho aí da nossa ação social, né, durante o mês de junho. Então, se você tem a intenção e tinha ali uma objeção por condições financeiras e tudo, não Nem perca essa. comentei ainda, Léo, nem comentei ainda sobre a condição financeira. Daqui a pouco já pode até falar sobre a condição financeira. Eu comentei só sobre aquela força-tarefa que a gente tem feito de combater as notícias ruins, Sim, né, com a consultoria gratuita, que isso já foi uma revolução no mercado imigratório. E aí, comenta um sim. pouquinho sobre as condições financeiras, que eu nem falei. Além da gente democratizar o acesso a quem quer trabalhar com imigração no mercado migratório, tá? A gente também quer democratizar o acesso aos pleitos imigratórios, tá? Então, hoje, graças a Deus, a gente tem estrutura e condição suficiente, haja vista que a gente tem todas as etapas dos pleitos imigratórios, né? Todos os profissionais envolvidos, primeirizados, internos dentro da Leon Group. Então, a gente consegue sim ter uma flexibilidade maior em relação aos honorários. Então, a gente fez um esforço de todos os envolvidos, né, todos os profissionais envolvidos nesse pleito, para que a gente tornasse a nossa assessoria ainda mais acessível, tá? Então, a gente está com condições que vocês nunca viram no mercado para uma firma, para uma assessoria como a Leon Group, tá? Não estou falando aí de aventureiros, de faça você mesmo o seu EB2NW, escritórios que não têm um décimo da estrutura que a gente tem, que estão começando no mercado, tá? Então não vou comentar esse tipo de escritórios, porque na verdade não fazem nem parte do mesmo mercado que nós, tá? Eu estou falando de grandes escritórios, escritórios que têm milhares de green cards aprovados, tá? Como o nosso, 15 anos de mercado. Então, as condições que a gente conseguiu trazer para vocês nesse mês agora de junho estão
absurdas. A gente está com uma condição de US$ 17.000 à vista para pagamento, tá? Estamos também com um parcelamento em 24 prestações de US$ 625, pessoal. US$ 625. Se você está nos Estados Unidos, você consegue esse dinheiro aí em 3 dias de trabalho, tá? Então, assim, hoje a gente e no Brasil, lógico, respeitando aí a realidade do Brasil, né? Mas eu acho aí que os profissionais qualificados que têm uma carreira consolidada no Brasil hoje, também US$ 625 mensais passa a ser um valor atingível. Né, Guto? Eu sempre falo uma coisa, eu sempre fiz esse discurso e eu vou voltar a fazer aqui, porque foi o que eu fiz na minha vida e eu acho que é o pensamento que todos que estão assistindo aqui a gente devem ter, tá? Eu falo muito de prioridades na nossa vida. A nossa vida é feita de escolhas e renúncias. Então, quando a gente decide ter um projeto para nossa vida, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Então, a pessoa pode falar, olha, US$ 620 são 3.000 e poucos reais todo mês. Mas você gasta isso no seu carro, num carro zero. Você gasta isso indo para balada. Você gasta isso fazendo uma viagem. Né, Léo? Às vezes até de iFood, R$ 3.000 para gastar no iFood. Exato, você faz isso gastando. Você faz isso numa viagem para Serra, para Campos do Jordão num fim de semana, para o Nordeste, muito mais do que isso. Então, assim, para um pouquinho e pensa qual a prioridade da sua vida. A prioridade da sua vida é um prazer imediato ou melhorar para sempre a qualidade de vida da sua família e deixar um legado para as gerações que estão vindo depois de você? Então, antes de falar, não dá para mim, pensa direitinho se realmente não dá ou você que não está dando a prioridade necessária para esse projeto na sua vida. Tá? Então, é isso que eu venho conversar com vocês hoje, porque eu acho que a gente vem tentando fazer isso há muito tempo, mas finalmente a gente chegou em condições que são acessíveis à grande maioria dos profissionais qualificados, que têm uma carreira sólida, tá? Não me entendam errado, eu entendo completamente qual é a realidade da população brasileira, de salário, entendo completamente qual é a realidade do imigrante nos Estados Unidos, tá? Mas, se vocês fizerem um esforço, não estou falando, né? É o que eu falo, esse tipo de produto não é para qualquer pessoa. Entendo completamente qual é a Brasil. Agora, se você é um profissional e essas pessoas que não têm essa condição financeira, nem pensem em ir para os Estados Unidos, porque vocês vão se dar muito mal. Tá? Agora, a pessoa que tem uma carreira estruturada no Brasil, que tem uma profissão já tem alguns anos de carreira, já está consolidado, esse valor passa a ser um valor completamente acessível. E você que está nos Estados Unidos, mais ainda, tá? Empregos básicos aí nos Estados Unidos pagam aí $120, $150 a diária. Tá? Então, 4 dias, né? 4 dias de trabalho. 4 dias de trabalho, você tá com a sua mensalidade resolvida do plano da sua vida. Também, né, Léo? Para quem pensa aí, não quer fazer uma comparação rápida, é mais barato que você tá nos Estados Unidos como estudante. Muito mais. Aí se a gente for falar disso, aí é covardia, tá? Então, o que eu venho hoje falar para vocês é isso, tá? E se você, Léo, e a gente vocês têm percebido que a gente está tomando um monte de ações para que a nossa assessoria se torne mais acessível. A gente tem tido um feedback muito grande de pessoas. Meu sonho é fazer o processo com vocês, admiro muito o trabalho de vocês, porém ainda não tenho a condição financeira, estou juntando dinheiro e a gente está acelerando isso para vocês também. Tá? Então a gente está conseguindo aproximar o sonho de vocês. Como a gente falou, tem pessoas que já vêm de uma outra situação, já tem tradução, já tem plano de negócios pronto. Você consegue acessar a nossa assessoria a partir de $14.000, pessoal. Se você não precisar de business plan, se você não precisar de tradução, ou se você quiser apostar que o seu caso não vai ter RFE, você não quiser fazer o pacote completo, com $14.000 você já fecha com a gente.
tá? Então, e o Guto estava comentando aí, a Tatiana está até perguntando aqui, ó, Tatiana Garcia Vieira, vocês cobram a consultoria? Quanto ficaria o processo? O marido piloto já tentou EB2, mas não conseguiu. Mas ele fez o processo sozinho. Então, Tatiana, é a oportunidade de vocês, nossa consultoria é gratuita, tá? E o nosso processo, acabei de falar quanto custa, oportunidade única. A gente não sabe até quando vai conseguir segurar essa condição super favorável. A gente está em testes, então a gente precisa entender se essa condição ela é sustentável, né? Mas vocês que aproveitarem essa condição agora, a gente vai honrar essa condição, independente da gente chegar à conclusão de que ela não é sustentável para a empresa. Mas vocês que garantirem agora, a gente vai honrar com vocês até o final, logicamente. Tá? É o que você falou, né? A estrutura da Leão Group, a estrutura da maior do mercado aí, a gente está tentando livrar vocês, tá? Sendo bem simples, bem claro, desses aventureiros. Existem advogados, escritórios ou profissionais que estão cobrando outros valores, mas cuidado, porque na categoria e como ela falou, é outro mercado. No mercado que a gente está inserido, que a Leão Group está com os grandes, não tem ninguém que passe nem perto dessa condição de pagamento que a gente está fazendo. E o que eu quero é um teste, né? E até um exemplo muito bom da Tatiana. Por essas condições, Tatiana, eu não vejo razão nenhuma para você fazer para o seu marido fazer o processo sozinho, tá? Pagando US$ 600 por mês, ele que é um piloto, a gente sabe, pela remuneração dos pilotos, US$ 625 é um valor muito acessível, tá? Então, aproveita a oportunidade, porque como eu falei, a gente está em teste e, sendo bem honesto com vocês sabem que eu não fico de joguinho aqui, eu não sei até quando a gente consegue segurar, ou dependendo, a gente vai segurar para sempre. Se a gente tiver Se der certo, né? A gente torce para que dê certo. Exato. Se realmente a gente sentir que está atingindo as pessoas, que as pessoas estão usufruindo dessa condição, a gente hoje, graças a Deus, tem uma saúde financeira, tem um acesso, né, a instituições financeiras que a gente pode levar essas condições e a gente conseguir mantê-la por mais tempo. E Tá? Léo, lembrando que só porque como o valor ele é tão acessível, tá? Que pode parecer, mas pessoal, esse valor que o Léo está falando aí é o nosso processo completo, tá? Levando em conta o business plan, resposta de RFE, o peticionamento, as traduções, tá? Então, não, é uma condição mesmo assim muito fora da curva para um processo completo como é feito da Leão Group, tá? Ele mencionou aí aquele valor de US$ 14.000 à vista para fechar aí sem os acessórios, né? Sem tradução, sem business plan. Esse valor aí com a prestação em 24.625 é o processo completo, tá? O EB1 ou EB2, tá? Aí, Guto, o pessoal tá elogiando minha elegância, meu óculosinho novo aí, ó. Eu até perguntei onde é que você estava tirando conteúdo, né? A gente se esforça para melhorar, né, cara? Então, esse óculos é bonito. Olha, Fazendo aqui uma propaganda. vou aproveitar que está online, vou deixar essa indústria, mas deixar a pergunta para quem pode responder. Tem um cliente nosso aqui, ó. Somos advogados e clientes da Leão Group, eu e minha esposa, são advogados dos nossos clientes. Teríamos um desconto no curso da Imigra? Total, tá? A gente está fazendo. E aí, o que que eu sugiro, tá? Entrem lá no Instagram, Somos Imigra, @SomosImigra. Nós já estamos com uma lista de espera, tá? A gente já tem uma lista de espera, como eu falei para vocês. Essa mentoria, esse curso, ele vai ser limitadíssimo, porque a gente não quer perder a pessoalidade, né, dos nossos ensinamentos. A gente vai ter uma comunidade. Então, se você arruma ali o seu primeiro cliente, a gente tem falado isso. O investimento, ele retorna quando você arrumar o seu primeiro cliente de EB2, NW, EB1, você já paga o seu investimento nesse curso, tá? E como ele é muito voltado para a prática, a ideia nossa é que vocês realmente arrumem clientes o mais rápido possível, tá? E a gente vai ajudar vocês, inclusive, nesse primeiro cliente. Você vai estar ali na nossa comunidade. Você teve dúvida, não estou conseguindo preencher o I-140, estou com uma dúvida aqui em algum prong aqui do NW. Vocês conseguem me auxiliar para qual caminho melhor de ir? Sim, a gente vai estar ali acompanhando a sua prática, tá? Então,
sim, tem desconto. Entrem lá na lista de espera, tá? A gente está finalizando o lançamento dia 15 de julho. Já marquem a data, save the date, gravem a data 15 de julho. Faremos uma aula inaugural. Eu farei uma aula inaugural, toda a equipe da Imigra. Uma aula maravilhosa para demonstrar a plataforma para vocês entenderem de que a gente está falando, o porquê eu estou tão empolgado. Eu acho que é uma revolução quando se trata de direito migratório, tá? A gente está invertendo completamente o viés do mercado. A gente, ao invés de um viés de briga, de concorrência desleal, de luta entre os profissionais da área, a gente está tornando esse viés um viés de união, um viés de associação, como são todas as áreas do direito. Tá? Então a gente vai trazer os profissionais que querem trabalhar nessa área juntos, fazendo seminários, fazendo congressos, fazendo troca de boas práticas. É isso que a gente quer comandar. A Leon Group sempre foi vanguarda nisso, e é isso que a gente quer comandar no mercado. Tá? Então, se você quer se tornar um profissional da área, já marca o seu lugar lá na lista de espera, porque as vagas serão limitadas nessa primeira turma, até para que a gente também bote ali na prática, entenda realmente qual que é a nossa capacidade operacional, para que a gente possa, aos poucos, ir expandindo esse alcance a mais profissionais. Mas agora, nessa primeira turma, a gente só vai liberar para quem tiver com o nome lá na lista de espera, porque a gente está realmente com vaga muito limitada. Léo, para continuar falando um pouquinho da Imigra, porque é uma pergunta que surge bastante, né? Graças a Deus a Imigra aí vai ser mesmo revolucionário, como você falou. E eu tô tendo acesso em primeira mão ao conteúdo. O conteúdo eu não tinha dúvida que ia ser maravilhoso, mas estou comprovando aqui de carteirinha. Mas mais do que isso foi o que você falou, a comunidade que vai ser criada em torno disso, né? De boas práticas, vai ser enorme. E uma pergunta que eu vejo muita gente fazendo, inclusive até que uma seguidora nossa aqui está fazendo. Quem vai ter acesso a esse curso? Só advogados com OAB ou profissionais do direito? Como é que vai ser esse curso? Eu sei que no primeiro momento, né, devido à grande procura, a gente vai ter bastante dificuldade em entender todo mundo, né? Até pelo que você falou, da gente não perder a qualidade das aulas, né? Exatamente, Guto. As pessoas têm essa dúvida, é só para advogados o curso? Não, tá? Não é só para advogados, tá? A gente vai, logicamente, a gente tem muitos advogados querendo agregar essa área de atuação, tá? Pro seu escritório, né? Eu também sou presidente da Comissão Nacional de Direito Migratório e Mobilidade Global, da ABA. Então, devido à minha atuação, né, como presidente da Comissão Nacional, a minha rede de influência já está sabendo do curso, então muita gente já reservando lugar lá também no curso. Então, assim, a grande maioria hoje são advogados, mas você não precisa ser um advogado para fazer o nosso curso, tá? O Guto é testemunha disso, é um curso super didático, né, Guto? Sem juridiquês desnecessário. Eu não gosto disso, vocês veem eu falando aqui, eu não gosto de ficar de juridiquês, falando palavra difícil. Esse tipo de advogado ficou no passado, não está mais, não tá mais na moda ser um advogado assim. Hoje, o advogado... A informação, ela tá aí. A gente hoje tem chat GPT, a gente tem informação sobre leis, sobre tudo muito acessível. Então, o advogado, ele tá aqui para facilitar, para ele fazer o que as pessoas não têm privilégio para fazer, né? Tem certas situações... E muito diferente também, Léo, para o pessoal também não ir achando que vai ter... aquele rapaz que vai lá no YouTube e aprenda a fazer o seu EB2. Não, também não é isso também não, tá, gente? Vocês vão ver. É que eu tô querendo aqui, é porque eu tô que nem o Léo, eu tô tão empolgado com material, com conteúdo. Então, assim, esperem mesmo informações teóricas muito boas, a prática muito boa, como fazer, onde fazer, tá? E vai ser realmente revolucionário. Vocês podem, quem for, né, cliente da Leon Group, a gente vai associados da aba, a gente também vai criar algumas condições especiais, tá? A gente vai ter um parcelamento bem legal. Lembrando que eu tenho absoluta certeza que vocês não viram nada parecido ainda. Eu já gravei todo o curso de EB2NW, tá? Coisa mais linda do mundo. Já estou entrando em estúdio para gravar EB1. Em sequência, gravo O1. Depois vou gravar L1, E2, todos os tipos de visto na prática, pessoal. Esse é o grande diferencial.
prática, a gente vai ensinar vocês a fazerem tudo e controlar objeções de clientes, entender que tipo de situações podem ocorrer no decorrer do processo, com os nossos mais de 15 anos de prática, né? E toda a nossa experiência de milhares de casos, tá? Já recebidos, aprovados, alguns deles negados também, e a negativa ensina demais sobre o que a imigração está querendo, tá? Graças a Deus, né? Estamos com um volume bem grande de entrevistas no consulado, né, Guto? De aprovações. Essa semana tivemos já duas ou três. Ontem tivemos uma ou duas entrevistas, uma com certeza, que estão me falando aqui. Né? Tivemos uma entrevista ontem, aprovado. Né? O pessoal fica com muito medo dessa parte da entrevista. E isso é uma das coisas também que vocês têm que considerar. A gente soltou um vídeo hoje, né, Guto, ontem, eu acho, eu falando da comparação de banana com laranja, né? Que o pessoal tá brincando comigo pra caramba aqui no direct. Mas é para eu falar isso de forma didática, né? Usando uma analogia. E realmente, as pessoas têm hoje, às vezes chegam e criam uma objeção na hora que a gente fala sobre os nossos honorários, comparando a gente com, como a gente falou agora há pouco, com assessorias que não têm metade dos serviços que a gente coloca à disposição. Tá? Então, como eu falei, existe mercado para todo mundo. Tá? Inclusive, a gente quer unir essas pessoas. Agora, você quer ir para São Paulo. Você vai chegar em São Paulo indo com um carro popular e indo com um Porsche. Como você quer ir até São Paulo? Entendeu? Então, eu acho que a comparação tem que ser feita dessa forma. Se você quer ter mais segurança, se você quer ter mais tranquilidade durante a jornada, você quer ter mais chances de aprovação, você tem que vir com a gente. Tá? Tem essa metáfora que você usou, que as pessoas podem entender errado. Os dois levam no mesmo lugar. Levam sim. Mas se você tiver um carro popular ou um Porsche, a assessoria, o que vai você... Se o seu carro quebrar no meio do caminho, né, uma revela, uma negativa, a assessoria que você vai ter, né, o retorno que você vai ter da assistência técnica, né, do Porsche é muito melhor, muito maior. Experimenta passar na Serra das Araras, em São Paulo, do lado de uma carreta de 8 eixos, no Uno e numa Defender, para você ver qual o risco de você se dar mal. É no Uno ou é numa Land Rover? Tá? Então, é exatamente isso, pessoal. Brincando, a gente faz isso aqui para dar uma descontraída, mas é exatamente isso. Não quer dizer que se você fizer sozinho não vai dar certo. Tem muita gente que vem para a internet falar isso. Você só pode fazer o seu caso com um advogado que tenha bar, com não sei o quê, com não sei o que lá, porque isso... Você não vai dar certo fazendo sozinho. Não. Você pode fazer o seu processo sozinho, tá? Mas as chances de dar certo são muito maiores fazendo conosco. Não são muito, não. São muito, tá? Porque, principalmente, é o que a gente vai trazer lá para a Imigra e é o que a gente traz para os nossos clientes. Hoje, a gente tem dezenas de milhares de clientes em curso. Tá? Então, a nossa expertise, a nossa prática é o que nos faz diferenciar. Tá? Léo, você é muito melhor do que todo mundo no mercado? Eu sei que eu sou um dos melhores do mercado em questão de reserva técnica, de conhecimento. Agora, eu duvido que existam 3 pessoas melhores no mercado do que eu em termos de experiência. De casos aplicados, de feedback em relação à imigração, pelo volume de casos que a gente acumulou nesse tempo todo, pessoal. Então, ninguém melhor do que eu, né? Eu transfiro isso para a nossa equipe, Leon Group, para entender o que a imigração quer e o que ela não quer. E é isso que falta quando você faz o seu caso sem uma assessoria. Tá? E é isso que eu vou trazer e vou agregar para quem estiver lá na Imigra aprendendo com a gente como se deve fazer isso. Tá? O Guto falou aí em relação ao combate aos aventureiros, a Imigra faz parte disso também. Tá? Nós não vamos deixar esses aventureiros, essas pessoas que não têm o menor compromisso com o sonho das pessoas, de B2NW dá dinheiro. Deixa eu começar a fazer isso, eu fiz o meu caso, agora eu vou fazer o de um monte de gente, porque o meu caso deu certo, eu sei como fazer isso em qualquer situação.
Não é. Não é assim que funciona. Quem sabe qualquer situação somos nós, que temos dezenas de milhares de casos aplicados. Não dá para ficar Tá? jogando com a sorte quando se trata da vida das pessoas, né, Léo? Não quer dizer porque o dele deu certo que ele vai saber te ensinar a fazer o seu. É. Infelizmente, Tá? a gente está fazendo desse jeito, né? E essa pessoa não tem o menor compromisso com o futuro. O número de escritórios de imigração que encerram suas atividades antes de 2 anos de atuação é gigantesco. Olha aí quem que estava no mercado há 3 anos atrás e vê quem continua. E a gente está Aí, há 15. respondendo a pergunta do seguidor aí, do nosso audiência que fez acima, um processo CB2 da NW ele dura 2 anos, 2 anos e meio. Então não acreditem em coincidência, gente. As pessoas vêm, os aventureiros vêm, pegam o dinheiro de vocês e 2 anos eles iniciaram as atividades, vocês não têm nem onde os achar. Diferente Olha das só, pessoas da Guto, Gangru. para não dizer, é muito engraçado isso, porque graças a Deus, como a gente fala com o coração, como a gente fala com verdade, as próprias pessoas aqui, a nossa audiência, confirmam que a gente está falando e eu nem tinha visto. A Tatiana, aquela que o esposo é piloto e aplicou sozinha, ela tá aqui, ó. Na verdade, foi o amigo dele que também é piloto e conseguiu fazendo sozinho. Então ele pagou pro amigo fazer para ele. Exatamente o que eu acabei de falar. Então, aí ela comenta, engraçado que vários com currículo bem inferior conseguiram e ele não. E é exatamente isso, né, Guto? As pessoas esquecem que pode parecer clichê, mas cada caso é um caso. E outra coisa, eu brinco que imigração para os Estados Unidos é igual a Band News. Em 15 minutos tudo pode mudar. Esse é o mantra da imigração. Coisas que não eram aceitas semana passada passam a ser aceitas. Outras. Então, hoje, a nossa atuação, a gente tem um estudo de aprovações e negativas constantes dentro do escritório. A gente tem um setor de BI, de Business Intelligence, que é um setor que analisa todos os dados de negativa, que tipo de argumento está dando certo, que tendência está havendo. A gente tem, inclusive, perfis dos oficiais de imigração. Pelo registro deles, a gente sabe se aquele oficial é mais rigoroso, o que ele gosta de ver na petição. Será que alguém vai agregar isso para a sua assessoria? Será que o amigo do seu marido aí prestou atenção nisso? Isso é um assunto, Léo, que os aventureiros não gostam de tocar porque eles vivem oba-oba. Aqui na Leão Group a gente toca e é onde a gente tem o maior número de aprendizado nas negativas. E como o Léo falou, tem estudo de negativa sim. E por que é estudo de negativa? A negativa ela nos ensina enormemente como aplicar o processo cada vez mais de forma Guto, o aventureiro ele só tem isso para mostrar. Ele não tem um caso aprovado, como a gente tem milhares de famílias aprovadas aí nas nossas redes. Eles não têm outro caso. Eles simplesmente falam: o meu deu certo, o meu deu certo. Eu sei fazer porque eu fiz o meu e eu estou aqui nos Estados Unidos com Green Card. Parabéns! Seja feliz nos Estados Unidos, mas não queira dizer que sabe ensinar os outros a fazer. Você é advogado, você é engenheiro, você é médico. São argumentos completamente diferentes em relação ao NW, dependendo da sua profissão. Essa pessoa, ela não tem um acompanhamento do que aquele oficial de imigração gosta de ver, do que aquela área hoje tá exigindo, está sendo exigida pelos oficiais de imigração. As diretrizes internas do USCIS, elas mudam constantemente de acordo com os dados do mercado de trabalho americano, com os dados, com as demandas do mercado de trabalho americano. Uma coisa que era interesse nacional no mês passado, esse mês pode passar a não ser. E aí você vai comprar uma fórmula de bolo de um cara que foi aprovado há 1 ano atrás? e não quer dizer nem que Será essa que, pessoa, será Léo, que ele ainda é interesse nacional dos Estados Unidos? e Será aqui que deixando, você ainda é? e aqui deixando bem claro, Léo, não é nem querendo falar mal. Às vezes tem os aventureiros que fazem isso de maldade, e às vezes a pessoa não está nem fazendo de maldade. Ela deu certo no meu caso, eu sei como faz, né, como você falou, fórmula de bolo, vou você provar, e acontece o pior, que é a negativa, né? Então, às vezes nem é na maldade, apesar da maioria achar que consegue fazer de forma bem fácil, né? Então é isso, pessoal. Eu acho que vocês têm que
vocês têm que prestar atenção nisso, tá? Eu sou um cara super da paz, eu acho que tem espaço para todo mundo tem que trabalhar. A área de imigração é a área que mais cresce dentro da advocacia, o direito internacional, a mobilidade global, é o futuro das relações de trabalho. Outra novidade, nosso livro está saindo do forno, o livro Go Global. Vocês vão ter acesso ao livro que eu escrevi, falando exatamente sobre isso, sobre a minha visão da importância no passado dos movimentos migratórios, de como a gente está vivendo o presente e do que vem pela frente nas relações de trabalho, na questão de movimentação de profissionais pelo globo. Eu acho que é uma leitura imperdível para quem se interessa pela área, tá? Então, é isso que a nossa assessoria pode agregar pro processo de vocês e para a atuação profissional de vocês, tá? Eu acho que nunca esteve, como eu falei, nunca esteve tão acessível trabalhar com imigração, como também nunca esteve tão acessível você conquistar o seu green card com a assessoria de um dos líderes do mercado, que é a Leon Group, tá? É um escritório que já está solidificado, já está estruturado há mais de 15 anos nessa área. Hoje a gente é um escritório global de imigração, né? Fazemos hoje cidadanias espanhola, italiana, portuguesa, irlandesa. Também estamos fortíssimos nos Emirados Árabes. Muito bom de ver o interesse das pessoas em relação aos Emirados, o quanto a gente está conseguindo quebrar essa lenda de que os Emirados são radicais, os Emirados não aceitam, as mulheres não têm liberdade. Pelo contrário, pessoal, eu estou fortemente seduzido, Guto, a estabelecer minha casinha, minha base lá nos Emirados. Porque toda vez que eu vou aos Emirados, saio de lá com dor no peito, porque é um lugar muito bom de se viver atualmente. Seguro, um dos lugares mais seguros do mundo. Essa balela de que a mulher lá, pelo contrário, é um lugar mais seguro do mundo para que as mulheres saiam à rua sozinhas, caminhem na rua sozinhas, sabe? Não, pessoal que gosta de tomar uma cerveja, tomar uma bebida, não tem nada de proibição, como é na Arábia Saudita. Nos Emirados Árabes não tem isso. Em pouquíssimo tempo a Disney vai estar lá, cassino, o pessoal que gosta de Las Vegas, gosta de fazer um joguinho, jogar um poker, também vai ter lá. Beach clubs, DJs maravilhosos, pessoal que gosta de uma música eletrônica. Acabou de inaugurar o Ushuaia, que é aquela boate famosíssima em Ibiza. Tem também agora em Dubai. Então, pessoal, vida maravilhosa nos Emirados. Então, eu tenho também falado isso, Guto. Se você está ilegal nos Estados Unidos, fora de status, ou na Europa, ou abra sua cabeça, comece a pensar em outra possibilidade para você. Não fica refém desse caos aí nos Estados Unidos, não, pessoal. Não fica refém desse caos aí em Portugal, não. Entendeu? Então, abra sua cabeça, marca uma consultoria gratuita com um profissional nosso. Fala, ó, estou fora de status aqui nos Estados Unidos, porém eu sou engenheiro, sou professora, sou alguma coisa. E será que tem uma possibilidade para mim nos Emirados, na Europa? Conversa com a gente. Hoje a nossa equipe está preparada para analisar as possibilidades. Para com essa ideia de que só o lugar que você escolheu ir tem qualidade de vida, é bom. Pelo contrário, às vezes você está vivendo uma qualidade de vida muito inferior à que você poderia estar vivendo. Porque o pastor da sua igreja, o amigo do futebol, falou que está há 20 anos ilegal no país e vive muito bem. Cada vez vai ser mais difícil para quem estiver fora de status ou ilegal. Eu não estou aqui para tapar sol com a peneira, tá? Cada vez será pior. O que vocês estão vivendo aí nos Estados Unidos vai piorar. Em Portugal, vai piorar. Na Itália, vai piorar. Então, assim, não, ser ilegal não é mais uma opção. Essa pessoa que está há 20 anos nos Estados Unidos, que fala para você que viveu esses 20 anos sem qualquer problema, mentira. Porque ela deve morrer de saudade da família dela, deve morrer de saudade dos amigos dela. E outra mentira, a realidade hoje é completamente diferente da que eles viveram. Hoje, os mecanismos de busca, de investigação, redes sociais, tudo isso mostram
onde você está, qual é a sua situação, e o ICE, exemplo do que o ICE tem feito, está cada vez mais fácil para eles combater a imigração ilegal. Tá? Então, a vida do ilegal será cada vez mais complicada. Bora, Guto, fala aí, puxa aí agora alguma coisa aí. Então, eu vou responder uma pergunta aqui que o pessoal está fazendo, né? Já que ele está falando de responder as perguntas. O I-140 aprovado está levando quanto tempo? Gente, o I-140 aprovado para marcar a entrevista mais ou menos 1 ano e meio, tá? O Visa Bulletin está em 15 de outubro de 2023. O que isso significa? Que processos que deram entrada em 15 de outubro de 2023 ou antes já estão disponíveis para marcar lá a entrevista no consulado ou para fazer a aplicação do 485 do I-485, que é o ajuste de status. Então, após a aprovação aí, vamos botar 1 ano e meio. Então, por isso que eu falei que o prazo da B2NW é 1 ano, mais ou menos, 6 meses a 1 ano para elegibilidade, mais 1 ano e meio aí de admissibilidade. Por isso que dá um total aí de 2 anos, 2 anos e meio, tá? Pessoal perguntando aqui, Guto, a Dani Miranda perguntando se estão pedindo NCLEX para enfermeira no EB2NW, tá? NCLEX, pessoal, é a revalidação do diploma brasileiro segundo os ditames lá legais dos enfermeiros nos Estados Unidos. Pessoal, isso também é um assunto que gera muita polêmica, muita dúvida. Você precisa, na sua entrevista no consulado, pelo menos demonstrar grandes indícios de que você está em busca da sua licença, em busca da sua validação. Nós já tivemos vários casos aprovados onde as pessoas não tinham a licença ainda. Porém, demonstraram que já estavam fazendo o curso, já tinham feito alguma etapa do processo de validação, porque alguns processos você não consegue fazê-los integralmente do Brasil, você precisa fazer uma etapa estando em solo americano. Então a gente conseguiu a aprovação desses green cards com uma pessoa demonstrando que estava com um bom pedaço do processo de validação já encaminhado. Tá? Então, não é absoluto isso. Eu tenho que já ter a licença? Não. Se você conseguir demonstrar que você já está bem encaminhado para a obtenção da revalidação e da licença, você vai ser aprovado. Ou se você demonstra que a sua intenção, se você é um profissional da área da saúde, não é atender o público diretamente. Que a sua intenção é atuar como um gestor na área hospitalar, a sua intenção é gerir uma rede de clínicas, você vai ser mais gestor do que propriamente vai ter contato direto com o público. E aí torna-se desnecessária a sua licença. Tudo vai depender do seu business plan ou do seu professional plan, tá? Então, cuidado com essas afirmações. Algumas pessoas que trabalham com validação trazendo essa informação de forma tendenciosa de que é obrigado a ter a validação em todos os casos. Não, não é uma afirmação absoluta. Nem todos os casos precisam de validação. É isso. Fala, Guto. Vamos complementar. Tudo tem que estar de acordo com a sua experiência profissional, obviamente, e com o que você pretende fazer no seu business plan nos Estados Unidos, né? Então, como o Léo falou, não é uma afirmação absoluta. Vou responder algumas perguntas aqui. Acho que eu já respondi do Felipe da Costa Fonte. Qual a média de resposta da ISS para o I-140? Eu já respondi. 6 meses a 1 ano. É isso. Tem alguma pergunta aí? Ó, a Dani comentando aqui, e a Dani está correta, exatamente o que a gente falou. NCLEX é a licença, procedimento de licenciamento para atuar nos Estados Unidos. A validação de diploma é outra coisa. No caso do NCLEX, validação precede o NCLEX, tá? Assim como nos steps lá da medicina, tá? Então, você não precisa ter o NCLEX, Dani, desde que você comprove que você já fez alguma etapa, você tem planos concretos, tá? E, se possível, já em parte executados, para que você obtenha a sua licença americana, tá? Vamos lá. Beleza, média de resposta. O pouco frustrante em virada de ano fiscal, o Visa Bullet não ter andado nenhum mês. Não estamos em virada de ano fiscal, não, Pedro. Virada do ano fiscal da imigração é de setembro para outubro, tá? Então, não houve virada de ano fiscal ainda não, tá? Essa virada acontece de setembro para outubro. O ano fiscal da imigração começa em outubro,
tá? Beleza. O Caio falou que tem uma dúvida. Qual é a dúvida, Caio? Manda. Conta aí que a gente responde. Ó, o Brunão Pimenta tá complementando aqui, ó. Tem que fazer o border, os testes para o board no Conselho de Enfermeiro lá dos Estados Unidos. Isso. E aí, o Brunão, como eu tinha falado, algumas etapas você já pode fazer do Brasil. Tem alguns estados que permitem, inclusive, todas as etapas você estando no Brasil, e alguns estados que você precisa fazer uma etapa, as etapas finais já estando em solo americano, com Social Security Number. Então, o oficial de imigração entende que a única possibilidade para que você complemente a tua certificação, né? Lembrando, como a Dani falou, validação e certificação são dois conceitos diferentes, tá? Então, para que você complemente a sua certificação, o oficial de imigração entende que ele é o ovo e a galinha, né? Se ele não te liberar, você não certifica. E se você não certificar, ele não te libera. Então, ele assume que você já fez uma parte da certificação e que você tem intenções concretas de, ao chegar em solo americano, com seu green card, complementar a sua certificação. Tá? Olha o Caio perguntando aqui. Se caso a pessoa não teve nenhum vínculo tipo, falo de produção de trabalho no Brasil, mas sonha em morar fora. Estou terminando de fazer um tecnólogo. Se caso meu currículo for chamado, o que devo fazer? Caio, se você não tem experiência, tá? Aqui a gente não tá para ficar no oba-oba nem contar mentira para ninguém, não. Se você não tem experiência na sua área e não tem vínculo com o Brasil, a chance de você conseguir um caminho para os Estados Unidos é muito pequena, tá? Porque tecnólogos são super bem-vindos para residência nos Estados Unidos, por exemplo. Porém, você tem que demonstrar que você tem uma sólida experiência na sua área. E no caso, você está falando que está terminando o curso de tecnólogo. Então, o que eu te aconselho é, termina o teu tecnólogo, trabalha na sua área técnica bem firme, cria um histórico de pelo menos aí 5 anos na sua área, e aí você volta a conversar com a gente para a gente poder te direcionar de forma melhor. Ó, e o Brunão complementando, ó, podem também ver o melhor estado dos 50 estados nos Estados Unidos, porque a legislação é por estado. Exatamente isso que eu falei, Brunão. Perfeito a tua observação. É justamente isso. Cada estado, em relação à certificação de enfermeiros, age de um jeito. Tem estados como Tennessee, por exemplo. Os enfermeiros conseguem a certificação estando no Brasil. Já se certificam mesmo não estando nos Estados Unidos, mas outros estados, Flórida, alguns outros estados, a grande maioria dos estados você precisa complementar a tua certificação já em solo americano, com Social Security Number e tudo mais, que é equivalente ao CPF, né? O Wanderson perguntando, eu tenho empresa há 9 anos no Brasil como representante. Para o visto A1, posso abrir uma empresa e me chamar por habilidades? Sim, Wanderson, se você tem os requisitos do visto A1, isso é uma excelente novidade recente para o visto A1, que é a possibilidade do sócio da empresa ser o contratado pela empresa através do visto A1. Antigamente, a empresa que patrocinava, que fazia o pedido para o profissional A1, não poderia ter participação societária do beneficiário, tá? Do profissional que está vindo sob visto A1. Agora mudou isso, você pode sim ter uma empresa que te patrocine no A1. Tá? Então, faça uma consultoria com a gente para a gente entender se você cumpre os requisitos do A1. E aqui, Guto, já que a gente entrou nesse gancho, fala um pouquinho aí, porque eu já estou falando demais, senão a live vai ser minha, não vai ser tua. Fala um pouquinho para o pessoal em relação ao que a gente tem debatido e o que a gente tem visto daquelas pessoas que querem morar nos Estados Unidos, querem ter uma empresa nos Estados Unidos, querem ganhar dinheiro nos Estados Unidos, mas não têm a possibilidade de ter um green card. Pela rotina delas, às vezes ela tem empresa no Brasil, tem empresa em outros lugares do mundo e fala pra gente, ó, ô Guto, Léo, o green card para mim não é uma possibilidade, porque eu tenho a questão tributária, eu tenho a questão de não poder me ausentar das minhas empresas no Brasil por 180 dias no ano, que é o que o green card existe. Qual a solução que a gente tem falado aí para as pessoas? Então, pessoal, como o Léo falou, tá? Sempre que vocês procuram a gente e fazem a consultoria, tá? Primeira coisa que a gente sempre faz a pergunta, o consultor vai fazer a pergunta qual a sua intenção com os Estados Unidos, tá? O que você pretende? Eu quero morar para sempre, depois tirar minha cidadania, aí a gente vai falar de green card.
mas nem todo mundo é essa realidade. Então, o Green Card não é aplicável para o seu caso. Você quer ir para os Estados Unidos, abrir empresa, quero ganhar dinheiro, quero fazer negócio lá, mas eu tenho negócio no Brasil, eu tenho negócio na Europa. Tem vários caminhos. Um deles é o A1, como o Léo falou, e ele hoje em dia está um pouco mais flexibilizado, inclusive podendo aplicar desde você estando também no quadro societário da empresa. Tem o L1, que é de transferência de executivos. Tem o E2, se você tem alguma cidadania que tenha tratado de comércio com os Estados Unidos. Então, existem outras várias possibilidades de você aplicar. Então, você primeiro precisa saber e passar para a gente minha intenção ou a minha possibilidade não é de morar definitivamente nos Estados Unidos. Então, a gente tem que entender que o Green Card não é o único caminho para você ir para os Estados Unidos, ganhar dinheiro nos Estados Unidos, fazer negócio nos Estados Unidos, abrir a sua empresa. Tá? Inclusive, o visto que você muito provavelmente já possa ter no seu passaporte, o B1, B2, o B1 né, já te dá uma possibilidade de ter empresa nos Estados Unidos, tá? De fazer negócio, só não pode trabalhar. Enquanto que o O1, o E2, o L, ele te dá, inclusive, a possibilidade de trabalho nos Estados Unidos, de ter um trabalho nos Estados Unidos, mas sem a necessidade de ficar lá em solo americano durante o tempo que o Green Card determina. Tá? E aí, como a seguidora perguntou lá em cima, a gente faz o A1 aqui na Leão Group também, por isso que é importantíssimo você fazer essa consultoria conosco, tá? Para poder entender melhor qual é a sua intenção, quais são os caminhos. Como o Léo falou, são 187 tipos de visto. Não é possível que nenhum visto se enquadre na sua intenção e no seu currículo, nas suas possibilidades. Tá? Então, converse lá com a gente. Todos esses vistos, nós somos especialistas, tá? Diferente de outras empresas do mercado, que eu sou especialista em EB2NW. Já foge dessa empresa. Você tem que ter opções. Como o Léo falou, o mundo é muito grande para você ficar preso a amarras que você mesmo está botando na sua vida. A sua opção tem que ser a que mais se enquadra no seu perfil e na sua vontade. Então, fuja dessas empresas, só sem fazer EB2. Ela não vai te dar uma solução. Ela vai tentar te enquadrar num visto que não é o que você quer e não é o mais adequado para o seu perfil. Tá? Então, primeiro passo, importantíssimo. Por mais que a gente fale e repita isso, não é à toa. Faça a consultoria. Lá tem o nosso time, ele é especializado em exatamente, como ela falou, pela nossa experiência, em tentar identificar isso. Você vem na consultoria, e diversas vezes acontece isso. Chega na consultoria e pergunta, eu quero fazer no EB2NW. Quando a gente começa a bater um papo, conversar, a gente começa a entender o que você precisa, o que você quer, o que você tem de destaque na sua atuação profissional, e a gente chega para você, monta um plano e você entende, era exatamente isso que eu queria. Não era o EB2NW, não era o EB1, era só estar lá momentaneamente, fazendo negócio, ganhando dinheiro, podendo circular livremente pelo globo todo, ou estar no Brasil, como o Léo falou, também questões tributárias. Né? Então, dá para você. Então, o primeiro passo, não tem para onde correr. Marca uma consultoria, tá? Nossa consultoria hoje, como eu volto a repetir, ela é gratuita, tá? E para essas funções aí que a gente tem comerciais, conversa lá com a gente, tá? É o que eu sempre falo, né, Guto? Infelizmente, hoje as redes sociais elas criaram um comportamento que a gente chama comportamento de manada, né, no ser humano. Então, as pessoas acham que uma coisa que é boa para uma pessoa, ela vai ser boa para a gente também. E não é. E a tarefa do consultor, dos nossos especialistas, é analisar o que é bom para você, especificamente no seu caso. Tá? Não existe isso. Vou analisar a sua elegibilidade para o EB2NW. Não, eu vou analisar a sua elegibilidade para morar fora do Brasil, independente de onde seja. Essa é a diretriz para os nossos consultores. Tá? Inclusive, nós temos casos, tá, de pessoas que vêm até nós, o sonho da pessoa é morar nos Estados Unidos. Olha como é que é importante e interessante você procurar uma empresa do tamanho da Leon Group. Tem pessoas que nos procuram e o grande sonho dela é morar nos Estados Unidos. Um lead acabou de falar aí, um cliente, um seguidor nosso, acabou de falar aí com a gente sobre ele estar acabando de se formar. Ele, às vezes, não tem experiência profissional suficiente para aplicar direto para um EB2, para um EB1, mas ele pode ir para Dubai, por exemplo, para os Emirados, e lá construir o que falta de experiência profissional para depois aplicar para os Estados Unidos. Tem pessoas que estão presas nos Estados Unidos, como o Léo falou, e sem poder voltar para o Brasil, e podem ir para os Emirados, aplicar para os Emirados. Então, o mundo é muito grande.
né? Tem muitos lugares Até que você aproveitando aqui, Guto, ó, tem tudo a ver com o que você está falando. A Nabi Sekikawa está falando, ó, falei com o consultor da Leão Group e ele perguntou pouca coisa, já me dispensou. Uma pena porque isso mostra que empresas nos tratam como números. Aqui não, tá, Nabi? Não, a gente não te trata como número, não trata ninguém como número. A gente não está há 15 anos no mercado tratando pessoas como número, pelo contrário, nosso diferencial é a nossa humanidade, é a nossa. Só que a gente precisa entender melhor o que aconteceu, porque essa questão de já me dispensou é subjetiva, você pode ter se sentido assim e na verdade não foi. E outra coisa, muitas das pessoas não estão preparadas para ouvirem a realidade. Muitas das pessoas querem entrar num oba-oba e quer que a gente dê um jeito para que elas sejam elegíveis. E não. A tarefa dos meus consultores não é criar uma situação para que você seja elegível, tá? Então, muitas das pessoas nos procuram e a gente fala, olha, infelizmente, no momento, a gente acha que você ainda precisa se preparar mais. É dever meu como consultor, às vezes, dizer um não para você. Assim como você diz não para os seus filhos, se você tiver, ou para quem te procura na sua área profissional. O não, ele ensina muita coisa também, tá? Então, mas na frente de todos aqui, eu te faço uma proposta. Se você ainda está se sentindo com alguma dúvida ou restou ali alguma explicação adicional que você queira, agenda de novo uma consultoria com a gente. A consultoria é gratuita. Agenda de novo e a gente vai fazer você perder essa sensação de que faltou alguma coisa ali eu perguntar e me dispensou antes de eu tirar todas as minhas dúvidas, tá bom? Então, agenda de novo aí, vai lá. O nosso sistema de agendamento é gratuito. Agenda de novo. Deixa eu até me meter aqui um pouquinho, como eu fazia aí, às vezes, de vice-presidente da Leão Group. Nabi, põe o seu nome aí, porque às vezes seu nome não é o mesmo nas redes sociais. O seu nome, põe aí no direct, manda aí na mensagem o seu nome completo, tá? Que eu vou ver direitinho. E aí, como o Léo falou, como o nosso agendamento é gratuito, eu vou procurar entender o seu caso, como o Léo falou. Normalmente, nossos consultores, eles dizem o que tem que ser dito, e muitas das vezes as pessoas não ficam satisfeitas, mas se você não está satisfeita, é o que eu falei, o Léo falou aí, vamos ouvir você para tentar entender o que aconteceu, mas Nem que seja pra gente dizer de novo que ela não ficou satisfeita. Exatamente. Exato. Eu tô brincando, tá, Nabi? Mas assim, a gente vai, se realmente o consultor que te atendeu na primeira vez falou o que deveria ser falado, invariavelmente a gente vai falar de novo, tá? Mas aqui, a produção já falou que até, inclusive, já chamaram ela no direct para resolver o que ela está ainda em dúvida, tá? O importante é ela show não de ficar em bola. dúvida. Perfeito. O que me entristece é essa sua sensação de que foi dispensada, né? E isso, eu não tenho problema nenhum com isso. A gente vai tirar essa sensação sua, ainda que o nosso parecer não seja o mais, aquele que você gostaria de ouvir, mas o que não pode é você ter essa sensação de que todas as suas dúvidas não foram sanadas, tá? Marca de novo, você vai ficar bem satisfeito aí com o atendimento que a gente vai te dar. Tá Olha, tem bom? uma pergunta bem interessante aqui, até vai de encontro, né? Até para acabar com esse oba-oba, o Trump está deportando Pedro Soares. Ele, com essa movimentação de deportação em massa. Pedro, calma também, porque não é tão em massa assim, tá? O governo Trump, esse governo atual Trump, é um dos que está menos, se pegar aí entre os 5, 10 que mais deportaram, ele não está entre eles. Mas vamos lá, com essa movimentação de deportação, é possível que as filas andem mais depressa em busca de mão de obra qualificada? A resposta é sim, tá? O Léo falou em algumas lives aí, em alguns vídeos que a gente solta nas nossas redes sociais. Isso aí é automático, tá? O governo Trump ele vai priorizar, tá? Mão de obra qualificada. Os Estados Unidos ele é feito de imigrantes. Ele precisa de mão de obra imigrante para funcionar. E, obviamente, quem vai ter essa preferência vai ser a mão de obra qualificada. Como a gente tem divulgado aí nas nossas redes sociais, empresas gigantes como Apple, como outras gigantes do mercado, têm dito, o Elon Musk, tem dito que vão investir bilhões e bilhões de dólares no mercado americano, desde que tenham mão de obra qualificada para que seus projetos vão adiante. Então, o raciocínio lógico, precisa de mão de obra qualificada? Então, é um fato que esses vistos, né,
que vão priorizar profissionais qualificados, vão ter grande volume no governo do Trump. Tá? Então, isso é um Exatamente. raciocínio lógico. Não é adivinhação, isso é um raciocínio lógico. E ele precisa, né, Guto? Ele precisa dar uma resposta à sociedade americana em relação à contratação de profissionais qualificados, né? Uma coisa é inegável, ele vem cumprindo com tudo que ele se comprometeu na campanha dele, tá? Eu não, como eu falei, não sou defensor de político, não gosto de política, não tenho político de estimação, nem expresso aqui minha opinião política. Agora, o que é inegável, né? É um fato que ele vem cumprindo tudo que ele se comprometeu na campanha dele. Até as ações exageradas. Até as ações exageradas ele vem cumprindo. E é o que as pessoas falam, né? É o seguinte: o Trump é a mesma pessoa que prometeu que ia deportar os ilegais criminosos, é a mesma pessoa que prometeu que talvez ele concedesse green card para profissionais que se formassem em faculdades americanas. Então, não vamos ver só a parte ruim, vamos pensar na parte boa também, que ele prometeu, e como o Léo falou, ele está cumprindo tudo que ele prometeu em campanha. Então, vamos com calma. E sim, a resposta básica para quem quer saber isso: profissionais qualificados cada vez mais terão lugar nos Estados Unidos. E é o mantra que a gente tem falado, né, Léo? Torne-se interessante para o país que você quer emigrar. Acabou aquela fase de só o país ser interessante para você. Não, torne-se interessante. Isso não é nenhuma crítica. Se você ainda não é interessante o suficiente para os Estados Unidos, quem sabe você não é interessante para os Emirados? Quem sabe você não é interessante para a Europa? Inclusive, você não descubra que os Emirados é mais interessante para você do que os Estados Unidos, ou a Europa é mais interessante para você do que os Estados Unidos. Então, vamos abrir os horizontes. Foi isso que a gente resolveu fazer, né? Então, faça junto com a gente, venha junto com a gente. Guto, Rafa Tampa aqui, ó. Vocês são top, consegui a aprovação do EB2 com vocês. Customer Service top de linha, só esperando a fila agora para mudança do status. Legal, Rafa, muito bom saber disso. Ó, e aí tem uma pergunta do Brunão Pimenta aqui. Valeu, Brunão, você tá interagindo legal com a gente aí, é isso que a gente gosta, vocês participarem mesmo. E aí, é uma pergunta muito legal de responder isso, Guto. Acho que dá um gancho para muitas coisas aqui. Tem alguma diferença no tratamento da imigração, no caso, tendo qualificação de universidade sendo cidadão europeu, com dupla cidadania? Depende. Olha como é louco isso. Se você ficar ilegal, você joga fora tudo isso aí que você tem. Você vai ser deportado igual a pessoa que não terminou nem o primeiro grau. Se você está ilegal, você pode ser cidadão europeu, você pode ter doutorado, você pode ter cidadania de qualquer país do mundo que você vai ser deportado e tratado, ou se você violar ali o teu status imigratório, né, fazendo alguma atividade que não seja permitida pelo visto que você deu entrada no país. Por exemplo, se você tem cidadania europeia, provavelmente você pode entrar no país com o ESTA, né, que é uma autorização eletrônica de viagem. Se você buscar trabalho sob o status de ESTA, você vai ser tratado como qualquer outra pessoa que violou o seu status imigratório. Então, assim, a legislação prevê privilégios para você que é cidadão europeu, que tem uma qualificação de bacharelado. A legislação prevê uma via especial para você. Agora, se você não usufruir dessa legislação que te apoia, que te ajuda, você vai ser tratado como qualquer outra pessoa. E a gente tem visto muita gente optando pelo caminho errado, mesmo tendo a legislação ao lado dela. Por quê? Porque segue o conselho do pastor da igreja, segue o conselho do amigo do futebol, que não tem um terço das possibilidades que você tem, não tem uma faculdade, não tem uma dupla cidadania, não tem a legislação ao seu lado, e tá lá ilegal nos Estados Unidos e fala, cara, fica ilegal também, tô aqui há 20 anos, minha vida tá uma maravilha. E não é, ser ilegal não é legal, não é o caminho. Principalmente se você tem a legislação ao seu lado. Você tem possibilidades que a maioria das pessoas não tem. Então procura a gente, vamos fazer o correto. Vamos usar... Fala. Cortei. Pode falar. Não,
É porque eu gosto sempre de, quando a gente está falando sobre isso, até para dar uma explicação para os nossos clientes, a maioria das pessoas que nos procuram, né, Léo, é exatamente por essa transparência e por essa assertividade que a gente dá. Foi como você falou lá para a nossa seguidora, tá? Para a Navi. Se você não tem o perfil, talvez seja hora de você ouvir um não momentâneo e uma orientação para cumprir esse critério. Então, assim, se você está ilegal, tá na hora de você procurar a gente e falar, ó, sai, para de ficar ilegal, vai para Dubai, vai para a Europa, regulariza a sua situação, pega, reagrupa e aplica novamente. Como você falou, não é legal ficar ilegal, não é. Aí eu Não, abri até o sorriso aqui. Acabei de abrir o sorriso que o Paulo entrou aqui, ó. Boa tarde, pessoal. Passando aqui para comemorar a minha aprovação de ontem com vocês. Paulo aprovado ontem lá no consulado, na entrevista da B2NW. Green Card aprovado. Parabéns, Paulo, família. Nossa, pra gente eu vi lá o post de vocês no Instagram, me emocionei, até compartilhei no meu Instagram pessoal. Parabéns, tá? É um prazer pra gente chegar nessa etapa, ver que a vida de mais uma família foi transformada através do nosso trabalho. E estamos muito felizes aqui. A vitória é nossa também. Boa sorte. Vida maravilhosa para vocês nos Estados Unidos. E contem com a gente, com tudo lá, tá? Na chegada lá, para toda a estruturação de vocês lá. Contacte o nosso escritório em Washington, a nossa law firm em Washington, porque a gente vai estar te dando todo o apoio, tá? E é o que a gente tem falado, o Leon Group tem essa possibilidade. A gente deu o apoio ao Paulo lá no consulado, advogados nossos brasileiros indo lá acompanhar ele na entrevista. Paulo tá aí, não me deixa mentir. Aquele advogado lá, ó, que fala que você é advogado lá de Orlando, você tem que ter a BAR para fazer o EB2NW. E aí, esse advogado da BAR vai lá no consulado do Rio de Janeiro acompanhar o cliente para fazer entrevista? Ou não? A BAR dele não serve para nada aqui. A BAR dele serve para ele ir no consulado e representar um cliente no Brasil? Não serve, porque a OAB não vai permitir isso. Então, cuidado com o que vocês ouvem, com essas maluquices que vocês ouvem na internet aí, porque fácil de ser feito, né, Léo? O discurso fácil é um discurso muito fácil. O discurso para quem está desesperado nos Estados Unidos é mole de ser feito. Agora eu quero ver ele criar uma estrutura igual a Leon Group criou, com advogados no Brasil, com advogados nos Estados Unidos, com advogados na Europa, com advogados nos Emirados Árabes. Isso aí ele não quer. Ele quer vir para a internet falar que só é aprovado o caso se o advogado tiver bar. Tá? Então, mais uma vez aí, Paulo, parabéns e parabéns por você ter escolhido uma empresa com a nossa estrutura que consegue te dar o apoio até o consulado lá, total na tua entrevista. E é isso. Que você nos ajude aí a influenciar outras pessoas a tomarem essa decisão correta. É isso que eu ia falar. Tá bom? Paulo, se não for incomodar muito, vou pedir para o Acácio entrar em contato contigo, nosso diretor de marketing, para poder ver aí se a gente agenda uma live, se não for incômodo, se não for tomar o teu tempo muito, se você quiser falar aí no vídeo com a gente, porque é muito importante divulgar isso aí e inspirar novas pessoas a seguir o caminho que vocês seguiram. Eu acho que é isso, Guto. Acho que a gente chegou aí nas perguntas todas. Isso, então a gente vai ter aquele compromisso nosso, Léo, da live de uma hora e pouco, para poder o pessoal acessar. Lembrando, pessoal, posso fazer aqui o finalzinho da live, Léo? Alguns recados? Lógico, total. Só vou dar o recado final que aí você encerra, Guto. Beleza, Ó, pessoal, só para aterrissar aqui no que a gente falou, não deixem de ir lá no Instagram Somos Imigra, vocês que ou querem ou conhecem alguém que tem vontade de atuar dentro do mercado de imigração de forma séria, seguindo as nossas diretrizes, né, com os valores que a gente tem, que estejam querendo ter o pertencimento a uma comunidade verdadeira de advogados de imigração, tá? E eu falo isso de cadeira, porque eu sou presidente da Comissão de Direito Migratório e Mobilidade Global da OAB, no Rio de Janeiro, e presidente da Comissão Nacional da ABA, da Associação Brasileira de Advogados. Então eu sei, mais do que ninguém, criar comunidades de profissionais na área do direito, especificamente no direito migratório e mobilidade global. Então, se junte a gente. Não vai nessa loucura de trabalhar sozinho, querer comprar guerra com concorrentes. Esse não é o caminho. O caminho é você se juntar, criar uma comunidade de atuação profissional, porque a tua jornada fica muito mais sozinha. Quem dera eu, há
15 anos atrás tivesse a possibilidade de me juntar a uma comunidade dessa, eu tenho certeza que a minha curva de aprendizado e a minha curva de sucesso seria muito mais célere, muito mais acelerada, tá bom? E não deixe de aproveitar a condição especialíssima de parcelamento em 24 prestações de $625 e o desconto de mais de 20% para pagamento à vista, pessoal. Conversa com a gente, tá? Se você, eu tô ali no meio termo, tem um bom valor para dar de entrada, mas não tem o valor todo de à vista, a gente consegue também fazer uma excelente negociação com vocês. A ideia é democratizar o acesso à assessoria de qualidade. Assessoria de qualidade, não é assessoria aventureira, não. Tá bom, pessoal? Guto, a palavra é tua. Muito obrigado aí pelo espaço. E sempre que possível eu vou estar aqui na tua live aí para a gente trocar essa ideia e eu também poder trazer aqui a minha visão acerca desses assuntos atuais aí. Léo, primeiro agradecer, obrigado você, né? O tempinho, sei como é que é correria, o pessoal sabe da tua agenda, da tua correria. Tu parou aí que estava fazendo a produção de conteúdo para falar com os nossos seguidores, engrandecer a live. Complementando só o que o Léo falou, ele já deu aí o recado da condição financeira. Lembrando, pessoal, que tem uma outra grande notícia, né? Que o nosso dólar ele é fixado em, no máximo, 5,50, tá? Se o dólar, obviamente, baixar de 5,50, vocês vão aproveitar. Se ele passar de 5,50, tem essas crises mundiais que estão acontecendo aí, né? Esses entreveros que estão acontecendo. Então, se ele passar de 5,50, vocês vão ter essa segurança de que mais de 5,50 a gente não vai cobrar. A gente não é casa de câmbio, a gente é assessoria migratória. Então, eu ia falar um pouco sobre essa condição financeira. Então, tá excelente aí. $17 mil à vista. 24 prestações de $625, com uma entrada pequena aí. Conversa lá com o nosso comercial. Não deixem de fazer uma contraproposta lá para o nosso comercial, porque partindo dessas condições financeiras, talvez você tenha uma proposta que a gente consiga aceitar também. E a gente não está aqui para ficar esticando corda, negociando por negociar. Se couber na nossa possibilidade, a gente quer mais, como o Léo falou, democratizar esse processo, tá? Recados da live. Lembrando que a nossa live ela fica gravada lá no nosso YouTube, @Leão Group Oficial, nossas redes sociais, @Leão Group, nosso site, tá? leongroup.com ou .com.br. .com, tá? Então, e continue aí mandando as perguntas. Semana que vem a gente está de volta com a nossa live. Continue mandando perguntas. Continue acompanhando a gente aí no Instagram, que a gente tem o conteúdo, tá? Léo, obrigado aí. Boa tarde. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Grande abraço. Vambora.